7h31 em Campos. Você ouve pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, o Folha no Ar, primeira edição. Uma ótima quinta-feira, bom dia para você que está ligando o rádio agora ou acessando a nossa página aí no streaming, no Face, muito bom dia. Este é o Folha no Ar, primeira edição, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E seja bem-vindo também nosso Cristiano Miller, presidente da OAB Campos, 12ª subseção. É sempre um prazer renovado e muito importante poder recebê-lo aqui neste programa, presidente. Bom dia, mais uma vez, e obrigado pela presença. Seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. E estou inteiramente à disposição para que a gente troque umas ideias. Cristiano, vou começar com esse assunto que aqui, bom dia primeiro, aqui está repercutindo muito com relação à anulação da reprovação das contas de Rosinha. Parece um objeto novo que a gente está analisando. Aqui é novo, não vi em outro lugar, pesquisei, vi algumas anulações de decretos legislativos, sim, mas não especificamente com relação a contas de gestão anterior. Ainda por cima de duas gestões anteriores, né? A gestão do Rafael e nós estamos falando da gestão da Rosinha. Então, primeira pergunta, na sua opinião, pode a legislatura atual, composta legitimamente por vereadores eleitos, anular um ato da legislatura anterior, também composta por vereadores legitimamente eleitos? Bom, Arnaldo, na minha opinião, isso não é possível, tá? Essa matéria, ela é um pouco controvertida, existem alguns posicionamentos, principalmente do TSE, permitindo, em situações excepcionais, essa anulação, mas a maioria esmagadora do entendimento jurisprudencial é no sentido de que isso não é possível. Você cria, com essa anulação, uma tremenda instabilidade. Na realidade, a gente tem que conseguir definir qual é o papel da Câmara dos Vereadores, né? É claro que a Câmara dos Vereadores tem alguns papéis. Ele até, mas será que o poder público, em especial aqui, o poder legislativo, ele não pode rever os seus próprios atos? Porque essa é uma característica dos atos administrativos, né? O poder público, ele pode, em situações excepcionais, sim, ele pode rever os seus atos. Não há problema nenhum nisso, inclusive é uma súmula do Supremo em relação a essa matéria. Só que a Câmara dos Vereadores, ela tem algumas funções. Ela tem a função legislativa, né, legiferante, que a permite, evidentemente. Ela cria uma lei hoje, amanhã ela pode modificar essa legislação. Não tem problema nenhum em relação a isso. Ocorre que, no caso específico da votação acerca das contas, ela exerce uma função jurisdicional, uma função de controle, né? Mediante um parecer do Tribunal de Contas, a Câmara dos Vereadores aprova ou não as contas do chefe do Executivo, do chefe do Poder Executivo. E será então que também em relação a essa função de controle, ela pode rever os seus atos a qualquer momento? Me parece que não. Tá? Em relação específica a esse tipo de função, na medida em que a Câmara dos Vereadores vota as contas, seja essa votação para aprovar ou para reprovar as contas, e aqui não estou entrando no mérito específico, né, se as contas deveriam ou não ser aprovadas, até porque eu não tenho elementos para isso, mas se ela exerce esse papel de controle, essa função de controle, aprovando ou não as contas, com aquela decisão, ela encerra a sua função. A sua função de controle relativamente àquelas contas está encerrada. Mas houve ali algum tipo de vício, o que foi apontado aí é que teria supostamente havido restrição ao contraditório, à ampla defesa. Tendo havido esses vícios, o caminho que se tem é o Poder Judiciário, né? As decisões administrativas, no caso específico, a decisão relativamente às contas, elas se encerram a sua possibilidade de alteração
na esfera administrativa, mas elas podem, evidentemente, sofrer o controle do judiciário. Então, aquele que eventualmente se sinta prejudicado com uma decisão relativa à aprovação ou não de contas, né, entendendo ter havido ali vícios, ele deve se socorrer do judiciário e não se valer do mesmo legislativo, né, seja ou não com uma nova formação, como é o caso agora, para rever esses atos. Porque senão, se você permite esse tipo de postura, você cria uma instabilidade, uma insegurança jurídica. A cada troca de governo, a cada troca de legislatura, você renova a possibilidade da prática, né, de você rever atos do passado, o que, sinceramente, não faz, na minha opinião, o menor sentido. Uma das alegações, Cristiano, é que, como você mesmo colocou, é que não houve o direito de ampla defesa. Por outro lado, o que é universal, nós sabemos disso, né, é assegurado. Por outro lado, não havia na Câmara um regramento específico para votação da prestação de contas, o que foi formulado agora, após a anulação das contas do Rosinha, saiu hoje em Diário Oficial, aí as regras para a prestação de contas, 90 dias para julgar, 15 dias para pedir um direito de defesa, para notificar o ordenador da despesa a se posicionar. Então, assim, se não tinha uma regra, há como se contestar uma regra? Pois é, ainda tem essa questão, né? Eu acho louvável que se crie, até me espanta que não tivessem regras específicas com relação a isso, né? Num procedimento, num ato, né? Tão relevante na aprovação das contas, você espera que minimamente haja regras que controlem que definam esse direito ao contraditório, ampla defesa. Mas, enfim, essas regras não existiam. Mas, independente disso, é claro que, ainda que não tivessem regras tão detalhadas, e eu tenho que me pautar pelas regras da época, né, o que existia na época, pelo menos aparentemente, foi respeitado. Mas eu quero superar essa questão, né? Ainda que tenha sido desrespeitado, mesmo que tenha sido desrespeitado, não cabe à Câmara dos Vereadores, seja na época, seja depois, rever o seu posicionamento, rever a sua função. E chama um pouco também a atenção, nesse caso em particular, que isso tenha acontecido 3 anos depois, né? Sim. Ou 2 anos e pouco depois. Por que isso não foi postulado na ocasião, né? E por que também não foi levado ao judiciário na ocasião? Me parece que existem caminhos que precisam ser revistos, né? O Poder Judiciário também tem as suas restrições. Se você tem um julgamento no Poder Judiciário, por mais que esse julgamento seja viciado, por mais que ele contenha irregularidades, o judiciário não pode rever os seus próprios atos quando ele quer. Então, por que o Poder Legislativo pode ter essa postura, né, de rever os seus próprios atos no momento que ele quiser, sobre o argumento de que teria supostamente havido ali violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa? Enfim, sou completamente contrário a essa possibilidade. E, como eu disse, existem alguns julgados relativos a esse mesmo problema. Então nós temos jurisprudência nos dois sentidos, então. Sim. E aí agora vem o vereador, a gente não comentou no primeiro bloco, mas o vereador Marquinhos Bacelar, ele acionou a justiça, ele ontem ia ao judiciário, ia também peticionar o Ministério Público com relação a isso, para pedir a anulação da anulação. Campos cria umas coisas que a gente não sabe nem como comentar, né? Porque a anulação da reprovação. Ele ia para pedir a anulação dessa última, mas falando sério agora, a anulação da sessão da última quarta-feira da semana passada, em que foi anulado o decreto legislativo de 2018. Você acha que vem muita discussão pela frente aí, ou você acha que é algo fácil de se resolver, até mesmo dentro do judiciário, visto que tem jurisprudências nos dois sentidos? Não, eu acredito que vai haver alguma disputa em relação a isso, sim, né? Eu li realmente a matéria ontem, dando ciência da propositura dessa ação pelo vereador, mas eu não sei, sinceramente, qual tipo de... não sei se efetivamente houve a propositura da ação. Eu vi a manifestação da vontade dele no sentido de propor, mas eu não sei se efetivamente propôs. E se propôs, eu não sei qual foi o tipo de ação proposta, né? O que eu vejo nessas situações são ações propostas pelo Ministério Público, né,
e, na realidade, ações diretas de inconstitucionalidade. Eu vi alguns casos recentes, lá no estado de São Paulo, principalmente, de ações diretas questionando exatamente esse ponto, né? A Procuradoria de Justiça movendo ações diretas de inconstitucionalidade contra decretos legislativos que haviam anulados julgamentos, né, relativos ao controle de contas no passado. Então, eu não sei qual o tipo de ação foi proposta pelo vereador, mas, independente disso, me parece que vai haver, sim, muita discussão ainda relativamente a esse fato. Cristiano, agora, na sua essência, o julgamento de contas é um ato mais político do que jurídico, né? Porque se fôssemos parar no ato técnico, a gente pararia no parecer do Tribunal de Contas, que teria um embasamento para isso. Até onde, no seu ponto de vista, esse julgamento político pode ser prejudicial? Porque a gente sabe, a Câmara com maioria a favor reverte, inclusive, parecer contra do Tribunal de Contas. Nós vimos isso recentemente em municípios aqui do Norte Fluminense. Veio parecer contrário do TCE, mas a Câmara tinha um só de oposição, a Câmara lá revertia, aprovava as contas do prefeito. Do seu ponto de vista, isso pode ser prejudicial para o próprio município, esse regramento de que o TCE só emite parecer e quem julga é a Câmara? Sempre que você tem o poder, principalmente executivo e legislativo, ele exercendo funções jurisdicionais, né, julgadoras, você tem ali julgamentos políticos, você não tem julgamentos técnicos. Mas isso é uma previsão constitucional. Então, ainda que a gente não entenda não ser o mais justo, o mais razoável, é dessa forma que a nossa Constituição prevê, né? E o próprio Supremo, né, mesmo sendo um órgão jurisdicional por essência, ele tem inúmeros julgamentos também políticos. Então a gente não, sinceramente, não entendo que nesse caso, como está assegurado na Constituição, deve ser respeitada essa previsão, mesmo correndo o risco, né, de termos julgamentos menos técnicos e mais políticos. Outra coisa que acontece, o julgamento das contas automaticamente, quando reprovado, tem como efeito prático a inelegibilidade do ordenador de despesas, no caso o próprio prefeito, por 8 anos. Então, Rosinha estaria inelegível de 2018 a 2026, devido a esse julgamento, foi em julho de 2018. Com essa decisão da Câmara hoje, essa sanção de inelegibilidade dela já caiu, ela não tem essa sanção de inelegibilidade na ficha dela, ou enquanto essa pendência, se houver algum desdobramento judicial, a inelegibilidade volta a contar a partir de julho? Se o problema for somente esse, né, o problema deixa de existir, né? Me parece que no caso não há. A inelegibilidade dela não se restringe à reprovação das contas, né? Existem outros fatores que contribuem para isso. Mas especificamente em relação a esse fato, e esse é um dos problemas, né? Esse é um dos problemas de você rever essas decisões da Câmara a qualquer momento. Você, por vias indiretas, consegue modificar completamente as consequências daquele ato anterior da inelegibilidade. Mas me parece que no caso concreto aqui, ainda que quanto a esse ponto ela deixasse de ser inelegível, mas em relação a outros não afeta em absolutamente nada. Sim, só para acrescentar, tem a inelegibilidade da questão daqueles postes que foram pintados de tom rosa na campanha de 2012, né, e tem, salvo o melhor juízo, tem alguma outra, mas a outra eu não me recordo, mas de cabeça eu recordo da check-in também, em segunda instância, né, que já houve decisão, cabe recurso ainda, mas já houve decisão colegiada também na check-in. Deixa eu ver aqui as perguntas do grupo com relação a isso. O que o presidente da OAB acha juridicamente sobre a decisão da atual composição da Câmara, que anulou a decisão? A gente já falou sobre isso. São 3 perguntas. Aí tem uma. Não tem nada que se pode ir contra esse... Aí é a opinião da Silvana Venâncio. Não tem nada que se pode ir contra esse absurdo de anulação da reprovação das contas da ex-prefeita Rosinha. Esse ato levanta impunidade latente no município de Campos. É a opinião da Silvana Venâncio. Então, eu só estou repassando.
a gente já colocou aqui que tem essa ação do Marquinhos Bacelar, que você mesmo falou, não sabe como seria. Na sua opinião, qual seria o objeto? Como se deveria ingressar na justiça caso tenha algum tipo de contestação a ser feito nesse caso? Como eu salientei há pouco, me parece que aí o mais recomendável seja o encaminhamento ao Ministério Público para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, contra esse decreto legislativo, e esse é o caminho mais recomendável, me parece, numa situação específica como essa. Cristiano, conversando com alguns juristas, assim, logo que eu fiquei sabendo que isso ia à pauta e já sabendo que ia ser aprovado, devido à maioria, até teve uma demora ali para entrar na sessão, demoraram mais de uma hora, que eles tiveram uma reunião um pouco tensa. O Álvaro negou que foi tão tensa assim, mas a gente teve informação que foi uma reunião tensa antes da sessão, para consolidar a maioria. Foi a maioria ampla, a maioria da casa, 18 votos. Mas foi posto rapidamente, né? Foi no mesmo dia, chegou para os vereadores. Isso surpreende, né? Que tenha sido uma questão tão relevante dessa, posta em votação de maneira tão rápida, né? Alguns vereadores receberam pela manhã, outros à tarde, poucos minutos antes da sessão. Minutos não, poucas horas antes da sessão. Então, assim, todo mundo ficou sabendo no dia que aquela questão seria votada. E isso, sim, houve algumas abstenções, outros, uma só rejeição quanto a esse projeto. Mas, assim, como você falou, surpreende ter sido votado de maneira tão rápida. Mas aí eu liguei para alguns juristas e um deles falou o seguinte: o que está acontecendo na Câmara hoje foi que a ex-prefeita esperou o mar ficar favorável para entrar, então, com esse pedido, pedindo aí que fosse revisto o ato. Teria um prazo para isso? Tem algo consolidado que eu poderia falar assim: olha, Rosinha teria até tal dia para fazer? Porque, pelo que eu li no parecer, acho que você chegou a ler o parecer também da Câmara, não sei, o procurador ele usa um ato paralelo, ou ele pega como referência atos administrativos do servidor. O servidor tem 5 anos para recorrer de alguma questão. Aí ele faz, por analogia, esse uso desse prazo. Na sua opinião, isso está correto? Como eu disse, nesse caso específico, não me parece haver prazo algum para esse tipo de estratégia política, né? Eu compreendo a estratégia política, por que ela não pediu na ocasião, porque ela não tinha, né, a maioria dos vereadores a seu favor, e estrategicamente, do ponto de vista político, deixou para fazer no futuro. Só que no caso específico, a minha opinião é que não há prazo algum, a Câmara simplesmente não pode voltar atrás dos seus atos, especificamente quanto a esse tipo de ato, né, de aprovação ou não das contas. Cabe a Câmara e encerra a sua função de controle. E na medida em que encerra, você não tem prazo, seja 1 ano, 2 anos, 5 anos, não há prazo para isso, você simplesmente tem que rever. Mas esse ato ele fica impossível de ser rediscutido, e os absurdos, né, e as decisões meramente políticas, como que ficam? Elas ficam passíveis de serem revistas pelo Judiciário e não mais pelo Legislativo. Então, particularmente não concordo com esse tipo de prazo, seja ele qual for, para rever esse tipo de ato especificamente do Poder Legislativo. Tem uma pergunta aqui do Maurício Furel Batista, e aí é mais questão de opinião do que técnica, né? E eu vou só repassá-lo aqui, você fica à vontade. Com essa votação para rever um ato de outra legislatura, não traz um descrédito à sociedade campista, além de um filho prefeito, presidente da Câmara aliado do grupo? Independente dos personagens, né? E eu tento aqui fazer realmente uma análise bastante isenta de quem está envolvido no problema. A minha preocupação é com uma questão jurídica, né? Amanhã também podemos sofrer as mesmas consequências com aqueles que venham a exercer o cargo, seja como chefe do Poder Executivo, como aqueles que vierem a compor uma futura Câmara Legislativa. A gente vai ficar sempre nessa instabilidade, nessa insegurança. Mudou a legislatura, você fica passível de sofrer, de rever todos os atos anteriores. Não faz, como eu disse, nenhum sentido esse tipo de posicionamento. Você gera
e aí seja descrédito, o nome que se deu, qualquer outra coisa, você gera uma insegurança, né? Você nunca vai estar seguro daquilo que foi decidido, né? Como eu disse e repito aqui, se o julgamento foi equivocado, se houve vício nesse julgamento, o caminho é resolvê-lo através do controle exercido pelo Poder Judiciário e não mais pelo Poder Legislativo, que, no caso, encerra as suas atividades com a votação das contas. Entre os juristas que eu conversei, Nogueira, se tiver alguma pergunta, só você fazer um sinal aí que eu Não, falo. não, tranquilo. A minha dúvida é sobre a Procuradoria da Câmara. Como é que fica? E aí eu não posso afirmar, Arnaldo pode me ajudar, se de fato é a mesma equipe, se tem novos procuradores, porque talvez o mesmo procurador que assinou as contas reprovadas pode assinar agora essa volta. Enfim, tem uma série de dúvidas, né? Poder assinar pode, eu confesso que eu não sei, né? Sim. O procurador que emitiu o parecer anteriormente, eu não li integralmente o parecer da atual procuradoria, então não há problema em que seja um parecer emitido pelo mesmo procurador. E também não vejo problema em que haja uma mudança de posicionamento por parte de um procurador, eventualmente, que emitiu um parecer antes e mudou depois. A questão é no caso específico, né? Só para a gente colocar aqui também, a gente tem aí um processo já na terceira vara civil de Campos, que já vem ocorrendo desde 2018. Esse processo ele pedia a suspensão da votação, pedia que não fosse nem votado as contas da ex-prefeita, pedindo tutela de urgência, não conseguiu, a Câmara votou e rejeitou as contas, ponto. Esse processo continua. E aí esse parecer da casa que a gente está falando agora, ele foi assinado pelo procurador de carreira, o Harley. Ele também assinou um parecer lá naquela ação, no qual ele dizia que não tinha nenhum problema no julgamento das contas. Só que aí também não vamos aqui pegar o procurador para Cristo, porque se a gente for ler os dois, e eu argumentei isso com algumas fontes que me passaram, inclusive, ele diz o seguinte: o processo de Rosinha, ele contesta que a Câmara não deveria julgar as contas do TCE, porque o TCE não deu direito de ampla defesa. Aí ele diz, olha, eu não posso dizer que o TCE não deu o direito de ampla defesa. Pode se julgar. Quando chega agora, ele diz o seguinte, novamente ele diz, eu não posso dizer que o TCE não deu o direito de ampla defesa. Eu estou dizendo que a Câmara não deu o direito de ampla defesa. Mas eu concordo com o Cristiano que não caberia nem essa análise à Procuradoria. E essa seria do Judiciário, colocam isso aqui desde o começo, né, Nogueira? Quando a gente começou a conversar sobre o assunto. Sabe que a via seria o Judiciário. Teve um jurista que eu conversei, Cristiano, que ele falou que se a gente continuar nessa instabilidade, digamos que o PT tem a maioria do Congresso hoje, vai rever o impeachment da Dilma? Exatamente. Você pegando por analogia, você passa a permitir a revisão de qualquer ato, né, administrativo praticado pelo Poder Legislativo, inclusive esse tipo de decisões. O que, repito, né, não vejo campo para que se permita, para que se pense algo parecido. Um outro jurista que eu conversei, Cristiano, e aí eu não estou falando o nome porque a gente conversa, inclusive com todo mundo que a gente conversa, tem conversa que é off, tem conversa que é on, mas um deles que eu conversei, ele falou que ele avalia que se alguém recorrer, ou se alguém movimentar isso, caberia inclusive sanção administrativa aos vereadores que votaram nesse ato. Você concorda com isso? Acha que há pegada nesse sentido? Olha, eu não sei. Aí eu já acho um pouco... Bom, teria que analisar com mais calma. Não vejo nenhum tipo de postura dos vereadores atuais passíveis de punição, né, de sanção, por conta de terem votado ou terem praticado um ato ilegal ou inconstitucional. Sinceramente, não seguiria por esse caminho, não. Eu só estou colocando aqui o que eu ouvi para ouvir opiniões também. Não, claro. Mas assim, também acho que é um pouco de exagero. Exagero é o que a gente está fugindo no momento político, né? A gente não deveria nem para um lado nem para o outro.
Mas só para a gente estar concluindo, então, esse bloco e concluindo essa pauta, e no próximo bloco a gente falar sobre outros assuntos, a sua posição é de que, mesmo que tenha divergências de jurisprudências, algumas jurisprudências divergentes, no debate você acha que a anulação desse ato é inconstitucional? Sim, né? Não tenho dúvida nenhuma disso, que essa anulação de ato de julgamento, né, das contas, ela é absolutamente inconstitucional, ela gera insegurança jurídica, ela fere o princípio da pessoalidade, enfim, e que possivelmente será questionado na justiça. Agora, só mais uma pergunta. Se o tribunal uma das alegações da Rosinha, como eu coloquei aqui mais cedo, da defesa da Rosinha, é que o Tribunal de Contas não deu o direito de ampla defesa, lá na emissão do parecer. Se o Tribunal de Contas viesse a rever de alguma forma, se houvesse um recurso, realmente, nós vamos reanalisar essas contas, aí sim a Câmara poderia fazer a reanálise do parecer, ou nem essa possibilidade mais, uma vez que fechou o processo no Tribunal de Contas, mandou o relatório para a Câmara, encerrou-se o processo? Já encerrou. O papel do Tribunal de Contas, no caso, ele é um papel meramente opinativo, né? Apesar de ser um parecer técnico, mas ele é um papel opinativo. Ainda que ele reveja o seu posicionamento, isso não altera em nada a decisão que foi dada. Ok, Nogueira. Perfeito. Bom, e aí avalia-se também, e é uma questão de opinião e de visão popular, se o momento é esse, se a eficiência, a eficácia aí nesse processo de votação tão ágil, tão rápido, chegando de manhã, votando à tarde, isso tudo, somando-se isso tudo, até mesmo me lembro aqui, o próprio Oliveira, que esteve conosco, que é o vereador, né, ele falava que, Álvaro Oliveira, ele falava que no governo passado os vereadores votavam sem saber em que estava votando. Será que esse é um exemplo também? Se um documento desse chega de manhã, como é que você vai analisar e logo à tarde votar? Será que é tão simples assim também? Chega de manhã para alguns, para outros chegou à tarde mesmo. Eita, quer dizer, essas são dúvidas e são opiniões que a população vai formando, e se de fato aí é um outro julgamento. Se de fato a Câmara está num momento de, vamos dizer, perder tempo, não sei, mas de investir o seu tempo nesse tipo de assunto, em plena essa pandemia. São questionamentos que aí não competem ao Cristiano, claro, são opiniões que eu ouvi nas ruas e que também compartilho. Só para complementar, Nogueira, né, se o Cristiano quiser ter algum tipo de comentário nesse sentido. Ah, sim, claro. É uma Câmara nova, na sua segunda sessão, entrar numa bola dividida dessa. Acho que é até ruim para a própria Câmara, né? Tipo assim, não deu nem para a gente conhecer o perfil dos legisladores ainda, até porque a maioria é de primeiro mandato, nova, né? de primeiro mandato. A maioria a gente nem conheceu ainda o perfil do legislativo e já vê uma bola dividida dessa. No mínimo prematuro, né? Vamos ver se tudo se resolve aí com também a mesma velocidade, né? Para não ficar... Deixa eu só trazer aqui um comentário do Ângelo Rafael, porque ele comentou, um bom dia para ele, que ele comentou no dia do Álvaro Oliveira e eu não consegui ver. Né? Ele bota aqui: acho engraçado que ninguém fala da interferência política de Rafael Diniz para reprovar as contas de Rosinha na Câmara. Essas pessoas que estão se levantando agora e criticando os vereadores deveriam, na época, ter se levantado para exigir que a Câmara de Rafael e Marcão tomasse uma decisão independente, sem interferências políticas, que garantissem a ampla defesa e o contraditório à Rosinha. O que não fizeram porque votaram a toque de caixa exclusivamente para deixá-la inelegível com medo de uma eventual candidatura em razão da fragilidade do governo catastrófico de Rafael Diniz. Mas aí que está a situação. Aí agora a Câmara digamos assim, pró-grupo político da Rosinha Garotinho e muda a decisão da anterior, aí vamos fazer o quê? Vamos rever as contas de Rafael também que foram aprovadas? Vai rever... esse efeito cadeia que é perigoso, né? Exatamente, Arnaldo, assim, e que fique bem claro, ninguém está aqui fazendo defesa da votação que reprovou as contas da ex-prefeita Rosinha. Ninguém está dizendo, eu não estou aqui afirmando
que foi um julgamento correto, que a reprovação das contas dela foi uma reprovação correta. Não estou dizendo, ninguém aqui está afirmando absolutamente nada em relação a isso, né? Tiveram vícios? Se tiveram vícios, por que não foram questionados, né? O que a gente está discutindo aqui é o ponto de vista técnico. Como que é possível o questionamento de eventuais vícios que tenham ocorrido nesse julgamento que culminou com a reprovação das contas? A maneira de se questionar isso é através do Poder Judiciário. E é isso que a gente está defendendo. Eu não estou aqui de forma alguma defendendo que deveriam ter sido reprovadas, que foram reprovadas de maneira correta, que não tiveram qualquer tipo de vício. Em nenhum momento foi falado isso, né? O que a gente está pontuando aqui é, independente de ter ou não havido vício, é possível a revisão desse ato legislativo no futuro, e o que a gente está defendendo é que isso não é possível. Por isso que a gente fez questão de ressaltar, né? Independente dos personagens envolvidos, qualquer que seja. A gente está analisando agora uma questão que envolve a ex-prefeita Rosinha. Mas isso pode ser com qualquer tipo de legislatura, com qualquer tipo de chefe do Poder Executivo, que o posicionamento, claro, tem que ser coerente e no mesmo sentido. Então, não estou aqui fazendo qualquer tipo de defesa, longe disso, né, do julgamento que aconteceu no passado, aprovando ou reprovando conta de qualquer prefeito que tenha sido. Estou dizendo se aquele julgamento aconteceu na Câmara Legislativa, com influência política ou não, é assim que se estabelece a Constituição, e se, porventura, houve algum tipo de vício, que esse vício seja levado para a análise do Poder Judiciário, que é a quem cabe o controle, né, desses atos administrativos, especificamente aí de um ato exercido pelo Poder Legislativo. É isso. Okay. Não é o mérito da questão, é o caminho que foi percorrido, né? Então, é isso. Exatamente. Bom, e a gente faz então um breve intervalo, são 8h03, e a gente volta na sequência. Vamos continuar falando sobre polêmica também, a prisão do deputado Daniel Silveira, que aliás continua preso, né? E também a PEC da impunidade, entre aspas, denominada assim, né? A gente bota apelido nessas PECs aí, que é uma beleza. O número se... mas essa veio como piada pronta, né? Já. Imunidade já veio como piada pronta. Não, se for para adivinhar os números dessa PEC, ninguém sabe. Mais fácil acertar na Mega Sena. Bom, vamos lá. São 8h03, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Voltaremos em instantes. Tá na